Olá, bem-vindo para mais uma videoaula. Eu sou o professor João Vitor e hoje falaremos sobre geografia, mais especificamente das regiões do Brasil, com um foco total na região sudeste, com o tema da agricultura e seu espaço rural. Na aula de hoje teremos a participação especial de dois grandes professores, o Ricardo Miura e o Vinícius Funashima. E para começar a aula, eu acho que nada melhor de começar entendendo a região em que vamos falar, que ela é composta por 4 estados: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Ela tem aproximadamente 924 mil quilômetros quadrados, com uma população de 86 milhões de pessoas, que dá uma intensidade demográfica de 93 habitantes por quilômetros quadrado. É uma das regiões mais povoadas do Brasil. E sem mais delongas, vamos começar com o que realmente interessa. E para isso nós vamos falar com o professor Vinícius sobre o tema da agricultura. Oi, João. Muito obrigado pelo convite. Hoje eu vou contar um pouco sobre a agricultura na região Sudeste. Sua tecnologia se destaca por ser extremamente desenvolvida com diversos empreendedores que investem firmemente na tecnologia de máquinas agrícolas, fertilizantes e produtos defensivos. Junto a isso, muitas empresas lucram com o agronegócio, principalmente nos setores mecânicos e químicos. Agora eu vou contar como a agricultura se agrega à história brasileira. Em 1889 até 1930, houve uma política chamada Política do Café com Leite. Esse evento envolvia o estado de São Paulo, conhecido pelas plantações de café, e por Minas Gerais pelo leite. O objetivo era fechar um acordo entre os estados, onde o presidente de uma vez seria mineiro e a outra seria paulista. A política teve fim após a tomada do poder por Getúlio Vargas. As principais produções agrícolas na região sudeste são a cana-de-açúcar, onde o estado que mais produz é São Paulo, que é responsável pela produção de 46% de etanol e 62% de açúcar. Café, já que a região sudeste se favorecia pela sua localização geográfica e sua concentração econômica. Laranja, eucalipto, algodão, amendoim, soja e arroz. Agricultura familiar e não familiar. A agricultura familiar está relacionada a pequenos produtores que trabalham unicamente com suas famílias ou poucos funcionários. Sua importância é a segurança alimentar, já que produzem alimentos saudáveis sem utilização de químicos pesados. Já a não familiar são as grandes produtoras, que trabalham com diversas máquinas, diversos empregados e também diversos produtos em seus alimentos. Agradeço muito a participação do professor Vinícius Nashima, que falou sobre a agricultura no Brasil, na região sudeste. E agora nós falaremos sobre a pecuária com o grande professor Ricardo Miura. Olá, eu sou o Ricardo Miura e vou falar um pouco sobre a pecuária na região sudeste do Brasil. A região sudeste possui o maior rebanho bovino de todo o país. Também possui aproximadamente 40% de toda a criação de aves e a maior produção de ovos no país. Também é o segundo maior produtor de leite, com o maior rebanho de vacas localizado em Minas Gerais, que é responsável por 26,4% da produção e 20% do total de animais de ordenha. Segundo uma pesquisa da PPM, a produção da pecuária municipal, divulgada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a produção de leite brasileiro em 2018 foi de 33,8 bilhões de litros, 1,6% maior do que no ano anterior. Como a segunda região mais importante na produção de leite, aparece o Sudeste, com um volume de 11,5 bilhões de litros e aumento de 0,5 em relação ao ano anterior. Minas Gerais continuou como o maior produtor de leite do país, com uma produção de 8,9 bilhões de litros, 26,4% do total nacional, apesar de manter o volume de produção praticamente estável, com crescimento de apenas 0,8% em relação a 2017. A região Sudeste possui o segundo lugar na criação de aves do país, segundo dados do IBGE, envolvendo frangos, galos, galinhas e pintinhos, tendo destaque com 38,9%. O rebanho avícola brasileiro cresceu 2,9% em 2018 e já são mais de 1,5 bilhões de cabeças, segundo uma pesquisa da PPM.
a produção pecuária municipal. São Paulo foi responsável por 21,9% do efetivo de galinhas no Brasil. Região Sudeste concentra mais de 50% dos ovos de consumo produzidos no país, sendo São Paulo responsável por 32,22% de todos esses ovos. Em segundo lugar no ranking dos estados vem Espírito Santo, com 11,26%. E em terceiro lugar, Minas Gerais, com 6,50%. Eu vou deixar isso por aqui. Boa noite. Valeu, Ricardo, pela participação. E já que falamos sobre a agricultura, a pecuária, vamos entender um pouco melhor sobre o espaço rural, que na região sudeste ela é composto por relevo de planícies litorâneas atlântica e por planaltos. Ela tem uma vegetação tropical, ali grande parte formada pela a Mata Atlântica. E quando pensamos na zona rural, né, a primeira coisa que vem na cabeça é gado, plantações, mas nem tudo é isso. Tem uma grande atividade em hotéis, fazendas, spas, clínicas de recuperação e muito no ramo turístico. E quando você pensa nas atividades agropecuárias, ela está dividida na seguinte forma: 71,1% das terras não são aproveitadas economicamente, 21% são pelas pastagens e 5,9% apenas pelas lavouras. Outra coisa bastante importante de se mencionar foi o êxodo rural que aconteceu ali em meados de 1760 a 1840, que foi na época da Revolução Industrial, que foi a saída dos habitantes da zona rural que foram para a zona urbana com a esperança de uma expectativa de vida melhor em busca de empregos, já que naquela época estava tendo uma grande crise na zona rural, porque muitas pessoas não encontravam empregos, também estavam tendo crises de água e muitos outros problemas, também tragédias naturais e diversas outras. E bom, galera, eu acho que falamos tudo. É isso. Queria agradecer novamente a participação do Ricardo Miura e do Vinícius Funashima. E obrigado por terem assistido até agora. Valeu, falou!